Controlar a ira é possível? Como podemos conseguir essa façanha? Você também gostaria de controlar os seus momentos de ira? É sobre isso que vamos falar hoje no nosso Momento com o Evangelho. Bom, queridos, quem pode dizer que não fica irado de vez em quando? Eu quero ajudar você hoje com 2 capítulos da carta de Tiago, Tiago capítulo 1 e Tiago capítulo 3. Para começo de conversa, o Tiago capítulo 3 vai falar dos problemas que nós causamos com a boca, dos problemas que nós causamos com a língua. E ele já começa falando assim: todos nós tropeçamos em muitas coisas. Todos nós, todos, não há aquele que não peca. Todos nós tropeçamos em muitas coisas, inclusive na língua. Agora, se alguém não tropeça por meio da língua, essa é uma pessoa perfeita, ok? E aí, o Tiago capítulo 1, verso 18, 19 em diante, ele vai dizer o seguinte: sejam tardios para falar. Você tem que estar pronto para ouvir e tardio para falar. Aí está a receita. Querido, acontecem coisas conosco no dia a dia. Na nossa vida acontecem coisas desagradáveis a todos os momentos. Pessoas nos ferem, nos machucam, nos decepcionam. Pessoas nos provocam a ira, nos provocam momentos de raiva. E aí está o segredo. O que Tiago vai dizer? Eu tenho que ser tardio para falar. Eu tenho que retardar a minha fala. Porque às vezes, diante do que acontece, diante do que é falado, diante das circunstâncias, o nosso ímpeto é falar, ok? E quando eu estou com raiva, quando eu estou nervoso, quando eu estou irado, normalmente eu vou fazer o que não devia ser feito, ou eu vou falar o que não deveria falar. Então, como que nós vamos fazer isso? Então, quando vier alguma coisa, pare, pense antes de falar. Quando acontecer algo desagradável, tente ficar calado durante um tempo, reflita, depois com calma você vai falar. E eu sei que tem gente agora me ouvindo assim, mas eu não aguento. Quando fala comigo, eu tenho que botar para fora e tal. Querido, a ira é obra da carne. E para vencer a obra da carne é procurando produzir o fruto do Espírito. Procure produzir as 9 manifestações do fruto do Espírito, que um deles, inclusive ainda em Tiago capítulo 1, ele vai dar a receita. Como que você está pronto para ouvir e tardio para falar? Tudo aquilo que você aprendeu, coloque em prática com mansidão. Está lá, Tiago capítulo 1. Tudo que você ouviu, tudo que você recebeu, comece a praticar com mansidão. E em outras oportunidades eu já disse para você, a mansidão é a qualidade de quem consegue controlar as emoções. As emoções vêm e eu consigo controlar as emoções. Eu não estou dizendo que você vai conseguir 100% do tempo. Moisés é chamado de o homem mais manso da terra, mas num episódio ele matou um egípcio com as próprias mãos. No outro episódio, Deus manda ele falar com a rocha, para que dessa rocha se brotasse água. Ele feriu a rocha 2 vezes. Então eu não vou conseguir o tempo todo. Mas pense para falar. Aí eu vou te dar uma outra ferramenta agora como psicanalista. Tá, aconteceu algo desagradável, alguém te provocou a ira, alguém te fez raiva, te deixou nervoso. Preste atenção, aquilo que eu vou falar, que eu estou com vontade de falar, vai resolver o problema? Pare para pensar. Se eu xingar, se eu gritar, se eu falar palavrão, alguma coisa assim, se eu for mal educado, o problema já aconteceu. Se eu falar, enquanto eu estiver nervoso, de forma irada, vai resolver o problema? Ou, além de não resolver, eu estarei criando mais 2, mais 3, mais 4 problemas? Pare para pensar nisso, neste momento, ok? Então esteja sempre pronto para ouvir. E atrase o seu falar. Pare, respire, raciocine. A gente consegue fazer isso.
A prova que eu vou te dar é o seguinte: preste atenção numa mulher que está brigando com o marido, ou o marido brigando com a mulher, e um gritando com o outro, e você é um idiota, você é um imbecil, e tal, e gritando. Aí o telefone toca. Quando ela olha, é o pastor. Ela olha assim: só um minuto. Oi, pastor, bom dia, paz do Senhor, tudo bem? Ou então alguém bateu na porta exatamente na hora que ela está brigando. Imbecil, idiota, alguém abre. Oi, bom dia, como é que vai? Entre, fica à vontade. Ou então, se você tem um ímpeto e a polícia te para na rua, na mesma hora você fica manso. Porque se você for mal educado com a polícia, ele vai bater em você. Então, se a gente parar para pensar, a gente consegue controlar. Ok? Então tá aí. Você quer controlar a sua ira? Eu não estou falando dos sentimentos que vêm depois. O que é sanguíneo consegue perdoar, não se lembra do passado. Os coléricos e os melancólicos guardam raiva, ressentimento, rancor e são vingativos. Você precisa também aprender a controlar o seu temperamento, vai ajudar. Mas caso você queira, você consegue ser tardio, ok? Então, tá lá. Tiago capítulo 1, inspirado pelo Espírito Santo. E Deus jamais exige de mim, de você, algo que nós não consigamos fazer, algo que nós não possamos fazer. Entende isso aí? Veio a ira, a raiva, o nervosismo. O conselho é: seja tardio para falar, esteja pronto para ouvir, ouça, digira aquilo que foi dito, pare, raciocine, com mansidão, ok? Com fruto do Espírito, com a mansidão. E lembrando, o que eu estou com vontade de fazer, o que eu estou com vontade de falar, vai resolver o problema? Ou, além de não resolver, ainda vai criar mais 2, mais 3 problemas? Jesus, muito obrigado, meu Pai. Sempre agradeço a Ti, sempre, com uma orientação vinda do Espírito Santo, deixada, inspirada para chegar a nossa vida ao nosso coração. E quando eu falo que o Senhor exige de nós, na verdade eu sei que não é uma exigência, porque quando o Senhor pede isso para nós, orienta-nos dessa maneira na sua palavra, é porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. Então, quando eu agir com mansidão diante da ira, eu vou evitar outros problemas. Eu vou evitar de criar mais problemas, além daqueles que foram criados. E mais uma vez o Senhor deixou ferramentas para nós. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço pelo seu amor, pela sua misericórdia, pelo seu carinho para conosco. E peço, Senhor, nos ajuda a buscarmos, sermos cheios do fruto do Espírito. E não apenas ouvinte da sua palavra, mas praticante, como Tiago, capítulo 1, verso 22, nos ensina, Pai. Nos ajude a ser tardios para falar e sempre prontos para ouvir, no nome do seu evangelho, no nome da sua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Fique com Deus. Até o próximo, se Deus assim nos permitir.